Parabéns! Hoje é o seu dia de sorte, nosso Pai Celestial. Tem visto todas as dificuldades que você tem passado. Ele tem visto cada lágrima que você derramou. Ele viu cada noite que você passou acordado, preocupado, sem saber o que fazer. Ele viu cada vez que você ajoelhou e clamou por um milagre, por uma resposta, por uma saída. E sabe o que eu vim te dizer hoje? Deus está pronto e disposto a te abençoar abundantemente. Não é promessa minha, não. É promessa dele mesmo. Ele está olhando para você agora, neste exato momento, e o coração dele está cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de planos grandiosos para a sua vida. Vou te contar uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar direito. Desde o momento em que você foi concebido, antes mesmo de você dar o seu primeiro choro, antes de você abrir os olhos pela primeira vez neste mundo, Deus já tinha um plano especial para a sua vida. Não foi coincidência você estar aqui, não foi acaso, foi projeto divino. Deus te criou de maneira única, com dons e talentos que são só seus, que mais ninguém tem da mesma forma. Sabe aquilo que você faz e parece que flui naturalmente? Aquela coisa que as pessoas olham e dizem que você tem jeito? Isso não é sorte, meu irmão. Isso é Deus que colocou em você uma semente de propósito. Ele te desenhou, ele te planejou, ele te formou no ventre da sua mãe com cuidado, com carinho, pensando em cada detalhe. O salmista disse: "Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado." Você é maravilhoso aos olhos de Deus e Ele não faz nada sem propósito. Talvez você esteja passando por momentos de dúvida agora mesmo. Talvez você esteja se perguntando: qual é o meu propósito? Para que eu vim ao mundo? O que Deus quer de mim? Será que eu ainda tenho valor depois de tudo que eu passei, depois de todos os erros que cometi? Meu querido, minha querida, eu quero te dizer com toda a força do meu coração: Deus não faz nada por acaso. Cada detalhe da sua vida, cada pequena coisa que aconteceu, está nas mãos dele. Ele está guiando seus passos, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho. Lembra de José, lá no Antigo Testamento? Ele foi vendido pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, levado como escravo para o Egito, caluniado, preso injustamente. Você acha que José entendia o que estava acontecendo? Você acha que ele via o plano de Deus enquanto estava naquela masmorra escura? Mas Deus estava trabalhando. Cada dor, cada injustiça, cada momento de solidão estava sendo usado para preparar José para ser governador do Egito e salvar uma nação inteira da fome. No final, José disse para os irmãos dele: "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O que você está vivendo hoje pode ser o preparo para o seu amanhã glorioso. Você já parou para pensar que todas as suas experiências, as boas e as ruins, estão sendo usadas por Deus para te moldar e te preparar para o que está por vir? Pensa comigo. O oleiro não pega o barro e já faz o vaso perfeito de primeira. Ele amassa aquele barro, ele pressiona, ele molda, ele coloca no fogo. E o barro, se pudesse falar, talvez gritasse: "Para! Está doendo! Está apertando demais!" Mas o oleiro sabe o que está fazendo. Ele tem em mente uma peça linda, uma obra de arte. E é assim que Deus trabalha com você. Aquela pressão que você está sentindo no trabalho, aquela situação difícil na família, aquela luta financeira que parece não ter fim, aquela doença que te assombra. Tudo isso está passando pelo filtro das mãos de Deus. Ele está te moldando, te preparando, te fortalecendo. O apóstolo Paulo disse: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Você foi chamado, você tem um propósito e Deus está usando tudo na sua vida para cumprir esse propósito. Agora eu quero falar uma coisa muito importante com você. É hora de reajustar a agulha do seu ser. Sabe o que isso significa? É hora de deixar para trás as distrações e as preocupações mundanas e focar na harmonia e na paz que vem de estar em comunhão com o Criador. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, meu irmão.
Desde que você acorda até a hora que você deita, tem barulho por todo lado, celular apitando, televisão falando, gente cobrando, contas vencendo, notícias ruins chegando. É informação demais, é preocupação demais, é correria demais. E no meio de tudo isso, tem coisas tentando roubar nossa atenção, nossa paz e nos afastar de Deus. O inimigo das nossas almas é esperto. Ele sabe que se ele conseguir nos deixar ocupados demais, preocupados demais, distraídos demais, a gente vai perder a conexão com o céu. E quando a gente perde essa conexão, a gente perde a direção, perde a paz, perde a força. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa. Isso mesmo, uma pausa. Respira fundo agora. Solta o ar devagar. Sente a presença de Deus aqui com você. Ele está aqui. Ele não está distante. Ele não te abandonou. Eu quero te convidar a se reconectar com aquilo que realmente importa. Sabe qual é o maior mandamento que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tudo gira em torno do relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Mas como é que a gente pode amar a Deus se a gente não passa tempo com Ele? Como é que a gente pode ouvir a voz dele se a nossa vida está cheia de barulho o tempo todo? Jesus mesmo, quando estava aqui na terra, ele se retirava. A Bíblia diz que ele ia para lugares desertos para orar, para estar a sós com o Pai. Se o próprio Jesus precisava disso, quanto mais nós. Pense nisso agora. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado, sem saber para onde ir ou o que fazer? Eu sei que você já passou por isso. Eu sei que tem dia que você acorda e parece que o peso do mundo está nas suas costas. As responsabilidades do dia a dia não param. O trabalho cobra, o chefe pressiona, as contas chegam, a família precisa de você. E você fica ali no meio, tentando dar conta de tudo, tentando ser forte, tentando resolver tudo sozinho. As pressões são muitas. O filho precisa de atenção. O cônjuge precisa de carinho, os pais estão envelhecendo e precisando de cuidado. E você? Onde fica você nisso tudo? Muitas vezes, a gente se perde no meio de tantas demandas. A gente perde o foco, perde o rumo e, sem perceber, vai se afastando daquilo que realmente importa. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus está te chamando para um momento de reconexão. Ele está te chamando agora mesmo. Ele quer que você ajuste a agulha do seu ser e alinhe seu coração com o dele. Sabe como é quando o rádio está fora da frequência? Fica aquele chiado, aquela interferência e você não consegue ouvir a música direito. Você precisa girar o botão até encontrar a frequência certa. E quando encontra, a música toca clara, límpida, bonita. É assim com Deus. Quando a gente está desalinhado, desconectado, a gente fica ouvindo só o chiado do mundo. Mas quando a gente se alinha com Ele, a gente começa a ouvir a voz dele claramente. E a voz dele traz paz, traz direção, traz vida. A palavra de Deus nos ensina sobre uma paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Jesus disse para os discípulos dele: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que palavra poderosa! A paz de Jesus não depende das circunstâncias, não depende de estar tudo bem na conta bancária, não depende de estar tudo resolvido na família, não depende de estar tudo certo no trabalho. A paz dele vem de dentro, vem do Espírito Santo que habita em nós. É uma paz que passa o entendimento, como Paulo disse. É uma paz que não faz sentido para os olhos humanos. Como é que você pode ter paz no meio da tempestade? Como é que você pode ter paz quando o diagnóstico é ruim? Como é que você pode ter paz quando a situação é desesperadora? Porque a paz de Deus não vem das coisas, ela vem dele mesmo. Para viver essa paz, a gente precisa ajustar nossas prioridades. Essa é a verdade que muita gente não quer ouvir, mas eu preciso te falar com amor. O que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração? Seja honesto comigo agora.
O que é que você pensa quando acorda? O que é que você busca primeiro? O celular, as redes sociais, as notícias, ou você busca a face de Deus? Jesus foi claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, não por último, não quando sobrar tempo, não se der. Primeiro, Deus quer ser o centro da sua vida. Ele não quer ser uma parte, ele não quer ser um pedaço. Ele quer ser o centro, o fundamento, a base de tudo. Ele quer que você coloque ele acima de tudo, que confie nele de todo o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Todo o teu coração. Não metade, não quando você está com medo, não só nos momentos de desespero. Todo o teu coração, o tempo todo, e não se estriba no teu próprio entendimento. Isso é difícil, eu sei. A gente quer entender tudo, quer ter controle de tudo, quer saber como vai ser o final da história antes de dar o primeiro passo. Mas Deus nos chama para confiar, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando o caminho não está claro, mesmo quando parece que não faz sentido. Quando fazemos isso, quando colocamos Deus em primeiro lugar de verdade, quando confiamos nele de todo o coração, a gente encontra uma harmonia que não se compara a nada deste mundo. É como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente. Aquilo que estava bagunçado começa a fazer sentido. Aquilo que estava pesado começa a ficar leve. Nossa vida começa a fazer sentido de uma maneira nova e poderosa. Você já viu um quebra-cabeça todo espalhado na mesa? São 1000 peças e você olha aquilo e pensa: nunca vou conseguir montar isso. Mas aí você começa. Você separa as peças, você encontra os cantos, você vai juntando as cores. E aos poucos a imagem começa a aparecer. Até que no final você olha para aquilo e vê o quadro completo, lindo, perfeito. É assim que Deus trabalha na nossa vida quando a gente deixa Ele ser o centro. Deixa eu te contar sobre Moisés. Aquele homem tinha tudo para desistir, sabia? Ele foi criado no palácio do Egito, vivia como príncipe, mas um dia ele matou um egípcio defendendo um hebreu e teve que fugir para o deserto. Ele passou 40 anos cuidando de ovelhas no meio do nada. 40 anos! Imagina a frustração. Imagina ele olhando para as estrelas à noite e pensando: será que é só isso? Será que minha vida vai ser só isso? Mas Deus estava preparando ele. Deus estava ensinando ele a ser manso, a ser paciente, a ser humilde. E quando chegou o tempo certo, Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente e disse: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor deles, e agora eu te envio para libertar eles. Moisés estava com 80 anos, mas Deus não tinha esquecido dele. Deus estava usando todo aquele tempo de deserto para preparar ele para o maior propósito da vida dele: libertar uma nação inteira da escravidão. E sabe qual foi o segredo de Moisés? Ele buscava a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés entrava na tenda da congregação e falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Que intimidade! Moisés não queria só os milagres, ele não queria só as bênçãos, ele não queria só as vitórias, ele queria a presença. Teve uma hora que Deus disse para ele: vai, sobe, leva o povo para a terra prometida. Eu vou enviar um anjo na frente, mas eu não vou subir no meio de vocês, porque o povo é rebelde. E sabe o que Moisés respondeu? Se a tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Moisés preferiu ficar no deserto com a presença de Deus do que ir para a terra prometida sem ele. Isso é prioridade, isso é ter Deus no centro. Eu quero te perguntar: você tem buscado a presença de Deus ou só as mãos dele? Você tem buscado conhecer quem ele é ou só o que ele pode fazer por você?
Não me entenda mal, Deus quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer fazer milagres na sua vida. Mas Ele quer mais que isso. Ele quer comunhão com você, Ele quer intimidade, Ele quer que você o conheça, que você o ame, que você passe tempo com Ele. Quando você tem isso, quando você tem a presença dEle, você tem tudo. Porque nele habita toda a plenitude. Nele está a alegria, a paz, a força, a sabedoria, a provisão. Tudo o que você precisa está nele. E eu vou te dizer mais uma coisa. Quando você vive na presença de Deus, quando você anda com Ele, as pessoas percebem. A Bíblia diz que quando Moisés descia do monte depois de estar com Deus, o rosto dele brilhava. As pessoas viam a glória de Deus nele. Quando você passa tempo com Deus, isso muda você, muda seu semblante, muda sua atitude, muda sua maneira de falar, de agir, de reagir. Você se torna diferente e as pessoas ao seu redor vão perceber que tem algo especial em você. Elas vão querer saber o que você tem. E aí, você vai poder testemunhar do amor de Deus, da bondade dele, da fidelidade dele. Vou ser sincero com você agora. O mundo vai sempre tentar te puxar para longe de Deus, sempre. O diabo não descansa. Ele vai usar o trabalho, o cansaço, o entretenimento, os problemas, as distrações, qualquer coisa para te afastar do Senhor. E sabe por quê? Porque o inimigo sabe que quando você está conectado com Deus, você é perigoso. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está firme na palavra, quando você está debaixo da unção, você é uma ameaça para o reino das trevas. Você tem autoridade, você tem poder, você tem vitória. Por isso o diabo vai fazer de tudo para te desconectar. Mas você precisa ser intencional. Você precisa lutar pela sua comunhão com Deus. Você precisa proteger esse tempo, esse espaço, essa intimidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele buscava a Deus. Ele não era perfeito, ele cometeu erros graves, pecados terríveis. Mas ele sempre voltava para Deus. Ele sempre se arrependia, ele sempre buscava o perdão. Ele sempre corria para a presença do Senhor. Lê os salmos que Davi escreveu. Ele dizia: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que sede, que fome de Deus! Davi não conseguia viver sem a presença do Senhor. E por causa disso, Deus usou ele de maneira poderosa. Davi matou gigantes, venceu guerras, reinou com sabedoria e se tornou um antepassado de Jesus Cristo. Tudo porque ele tinha o coração voltado para Deus. E você, como está o seu coração? Está voltado para Deus ou para as coisas deste mundo? Está voltado para o eterno ou para o passageiro? Está voltado para o que realmente importa ou para as coisas que vão passar? A Bíblia diz que tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre, você entende isso? As coisas que você está correndo atrás agora, elas vão passar. Aquele carro novo, aquela roupa de marca, aquele celular de última geração, tudo isso vai envelhecer, vai quebrar, vai perder o valor. Mas o que você investe no reino de Deus, isso fica para a eternidade. Declara comigo agora: eu escolho investir no reino de Deus e viver para o que é eterno. Fala isso com convicção, com fé, com determinação. Meu irmão, minha irmã, agora eu tenho 2 segredos para te revelar que estão ocultos na Bíblia, e se você tomar posse para a sua vida, tudo mudará. Eu disse tudo. Não é exagero, não é promessa vazia, não é conversa fiada. É a verdade pura da palavra de Deus. Esses 2 segredos estão ali, nas páginas sagradas, mas muita gente passa por cima deles. Muita gente lê sem enxergar, muita gente ouve sem entender. O primeiro segredo está em João, capítulo 14, versículo 15. Jesus está ali, nos últimos momentos com os discípulos antes da crucificação, e ele diz uma coisa tão simples, mas tão profunda, que muita gente não para pensar no peso dessas palavras. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Parece simples, não é?
Mas escuta o que está por trás disso. Jesus não está falando de religião vazia, não está falando de ritual mecânico, não está falando de você ir na igreja e cantar louvor, e depois viver do jeito que quiser. Ele está falando de uma conexão real entre amor e obediência. Ele está dizendo que se você realmente ama Ele, isso vai aparecer nas suas escolhas, nas suas atitudes, no seu dia a dia. O amor verdadeiro por Jesus não fica só no sentimento, não fica só nas palavras bonitas, não fica só no momento de emoção do culto. O amor verdadeiro se manifesta em obediência. E sabe por que isso é um segredo poderoso? Porque a maioria das pessoas separa essas duas coisas. A gente quer o amor de Deus, quer a graça, quer a misericórdia, quer o perdão, mas na hora de obedecer, a gente resiste. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer negociar com Deus, a gente diz que ama Ele, mas vive de qualquer maneira. Mas Jesus deixou claro, não dá para separar amor de obediência. Se você ama, você obedece. Se você obedece, é porque você ama. É uma via de mão dupla. E quando você entende isso, quando você conecta essas duas verdades no seu coração, sua vida espiritual explode, porque aí você não está mais vivendo por medo do inferno, não está mais vivendo por obrigação religiosa, você está vivendo por amor. E quando você obedece por amor, tudo muda. Sua oração muda, seu louvor muda, seu testemunho muda, sua paz muda. Pensa em Abraão. Deus pediu para ele sacrificar o filho Isaque, aquele menino que ele esperou 100 anos para ter, aquele filho da promessa, aquele que trazia toda a esperança do futuro. E Deus disse, toma teu filho e oferece ele em holocausto. Que pedido difícil, que prova terrível. Mas sabe o que Abraão fez? Ele obedeceu. Não porque ele era louco, não porque ele não amava o filho, mas porque ele amava a Deus acima de tudo. Ele confiava em Deus acima de qualquer coisa. E quando Abraão levantou a mão com a faca para obedecer até o fim, o anjo do Senhor segurou a mão dele e disse, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho. E Deus proveu um cordeiro no lugar de Isaque. A obediência de Abraão, movida pelo amor a Deus, trouxe provisão. Trouxe bênção, trouxe confirmação da aliança. E até hoje Abraão é chamado de pai da fé, amigo de Deus. Tudo por causa dessa conexão entre amor e obediência. Agora eu quero que você pare e reflita. Como está a sua obediência? Você tem obedecido a Deus nas coisas pequenas, nas coisas que ninguém vê? Você tem obedecido quando é difícil, quando dói, quando você não entende? Ou você só obedece quando é fácil, quando te convém, quando você concorda? Porque a verdadeira obediência é testada justamente nas coisas difíceis. É fácil obedecer quando Deus te manda ser abençoado, mas e quando Ele te manda perdoar quem te machucou? E quando Ele te manda abrir mão de algo que você ama? E quando Ele te manda ir por um caminho que você não planejou? Aí é que se vê quem realmente ama a Deus, porque o amor verdadeiro confia, o amor verdadeiro se rende, o amor verdadeiro obedece mesmo sem entender. Declara em voz alta agora, eu amo a Deus e por isso eu escolho obedecer a Ele em todas as áreas da minha vida. Fala isso com firmeza, com decisão, com o coração aberto. Agora vem o segundo segredo, e esse aqui é ainda mais profundo, ainda mais transformador. Está em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Paulo está explicando o caminho da salvação de um jeito tão claro, tão direto, que não tem como você não entender. Ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Presta atenção nisso. Salvação não é complicada, não precisa de diploma de teologia, não precisa de anos de estudo, não precisa de ritual elaborado. Precisa de duas coisas, crer no coração e confessar com a boca. Crer no coração significa acreditar de verdade que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele foi sepultado e que no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos.
Não é só conhecer a história, não é só saber que isso está escrito na Bíblia. É crer com convicção, é depositar toda a sua confiança nisso, é apoiar toda a sua esperança nisso. E depois vem a confissão com a boca. Você precisa declarar, você precisa falar, você precisa assumir publicamente que Jesus é o seu Senhor. Porque a fé que fica escondida, que fica envergonhada, que fica em segredo, não é a fé que salva. A verdadeira fé se manifesta, ela se declara, ela não tem vergonha. E sabe qual é o segredo oculto aqui? É que a salvação não depende das suas obras, não depende de você ser bom o suficiente, não depende de você merecer, não depende de você fazer penitência. A salvação é um presente gratuito da graça de Deus. Você não pode ganhar, você não pode comprar, você não pode conquistar. Você só pode receber pela fé. E quando você entende isso, quando você realmente assimila essa verdade no seu espírito, você é libertado da religiosidade, você é libertado da culpa, você é libertado da tentativa desesperada de ser perfeito para agradar a Deus. Porque você percebe que Deus já te aceitou em Cristo. Você percebe que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Você percebe que não precisa provar nada, só precisa crer e receber. Pensa no ladrão na cruz. Aquele homem era um criminoso, um bandido condenado. Ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus por causa dos crimes que cometeu. Ele não teve tempo de fazer obra nenhuma, não teve tempo de ir na igreja, não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de viver uma vida cristã exemplar. Mas sabe o que ele fez? Ele creu e ele confessou. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, naquele mesmo dia. Aquele homem foi salvo nos últimos minutos da vida dele porque ele creu e confessou. Não foi pelas obras, foi pela fé. Agora me diz, você já fez isso? Você já creu de verdade no seu coração? Você já confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor? Ou você está tentando se salvar pelas suas próprias forças, pelas suas boas ações, pela sua religiosidade? Porque se você está tentando se salvar sozinho, você nunca vai conseguir. Ninguém consegue. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não tem exceção. Mas também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito. Você só precisa estender a mão e receber. Agora eu te faço um convite. Tome posse desses dois segredos. Não deixe eles serem só informação na sua cabeça. Deixe eles serem transformação no seu coração. Viva esses dois princípios todos os dias. Ame a Deus e obedeça a Ele. Creia em Jesus e confesse que Ele é o Senhor. Quando você fizer isso, quando você realmente viver essas verdades, tudo na sua vida vai mudar. Você vai experimentar uma paz que não se explica, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma segurança que não se abala, porque você vai estar firmado na rocha eterna. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber antecipadamente cada mensagem de Deus diretamente em seu celular. Agora acabou-se aparecer um vídeo em sua tela. É como uma janela para uma nova vida rica,
próspera e abençoada por nosso Pai.